Vamos continuar nossa introdução aos fundamentos da filosofia teórica de Kant. Nessa obra sobre a qual nós estamos falando, a Crítica da Razão Pura, nós podemos identificar duas grandes pretensões teóricas. A primeira é a revolução copernicana, ou virada copernicana, e sobre essa eu falei na primeira parte dessa introdução. A segunda é o fim da metafísica. E sobre isso eu vou falar agora. Para retomar o conteúdo da primeira parte, eu gostaria de ler um citado um pouco mais longo do próprio Kant. Que todo nosso conhecimento começa com a experiência, não há dúvida alguma, pois, do contrário, por meio do que a faculdade de conhecimento deveria ser despertada para o exercício, senão através de objetos que tocam nossos sentidos. Segundo o tempo, portanto, nenhum conhecimento em nós precede a experiência. E todo ele começa com ela. Mas embora todo nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer que, mesmo o nosso conhecimento de experiência, seja um composto daquilo que recebemos por impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento fornece de si mesmo. Agora, o aditamento dessa faculdade de conhecimento, nós não distinguimos daquela matéria-prima antes que um longo exercício nos tenha tornado atentos a ele e nos tenha tornado aptos à sua abstração. Então, foi isso ao que nós chegamos na primeira parte. A coisa em si, ela afeta os nossos sentidos. E o resultado deste contato causal, que é a afeição, são as impressões sensitivas na nossa intuição. Contudo, essas impressões, elas apresentam um mero múltiplo da intuição. Ainda não tem nenhuma organização, não tem nenhum nexo entre essas impressões. Essas impressões, elas são dadas em espaço e tempo espaço e tempo já são formas a prióricas do sujeito. Mas para conseguir um objeto em nossa consciência, este material múltiplo precisa ser organizado, ele precisa ser sintetizado. E isso só pode acontecer por um ato que é do sujeito e que é espontâneo, quer dizer, que não é uma consequência causal da afeição, que não é um ato coagido por uma causa, mas apenas despertado, provocado pelas impressões sensitivas. Então, este é o ato da síntese que o sujeito efetua e com isso ele constitui o objeto em nossa consciência. Essa síntese, ela é originária
ela não é uma mera consequência da afeição, ela não é um efeito causal e ela não produz apenas uma cópia, porque antes não era dado essa percepção da árvore, antes era dado apenas o múltiplo. Então ela cria, ela constitui algo originário, algo novo. E este ato ele é transcendental porque ele é condição da possibilidade dos objetos em nossa consciência. E com isso, este ato é condição da possibilidade de nossa própria consciência. Quer dizer, não há consciência antes deste ato. Agora, essa síntese ela tem um aspecto duplo. Quando eu estou vendo aquela árvore, eu tenho em minha mente essa imagem sensitiva dela. A imagem visual, eventualmente o cheiro dela, o som que o vento nas suas folhas produz. Mas ao mesmo tempo eu estou pensando algo, eu estou pensando o conceito árvore. E essas são duas coisas distintas. Consequentemente, essa síntese ela tem um aspecto duplo. Um aspecto conceitual e um aspecto sensitivo. E o primeiro, ele diz respeito ao entendimento. O segundo, ele diz respeito à imaginação. Porque a imaginação, ela é justamente isso. Aquilo que produz uma imagem. Quer dizer, produz um todo coerente, discernível na sensibilidade. Portanto, nós podemos distinguir uma síntese do entendimento e uma síntese da imaginação. Podemos falar, portanto, em uma síntese intelectual e uma síntese figurativa. Contudo, na verdade, estes são apenas aspectos da síntese única que constitui o objeto empírico em nossa consciência. Agora vamos resumir e destacar o essencial, o que acontece aqui. Nós temos dois eventos, dois acontecimentos no processo do conhecer. O primeiro é a afeição. Este é um evento causal e ele procede da coisa em si. O segundo evento é um ato, é o ato da síntese que o sujeito efetua. E este ato da síntese, de certa forma, é idêntico à consciência. A própria consciência é um ato, é um acontecer, é um evento. E, para assim dizer, o eventuar da síntese é o tornar-se consciente. Né? A síntese ela é um ato, e este ato é justamente o ato de tornar-se consciente. A síntese, enquanto ato, ela constitui o objeto na consciência, mas ela mesma é o ato da consciência, o ato de tornar-se consciente deste objeto. Agora podemos dar uma olhada ao quadro geral que resulta de tudo isso. Este quadro que estou apresentando aqui é um pouco simplificado, mas ele contém tudo que nós precisamos aqui para os nossos fins.
Temos aí a coisa em si que afeta a nossa sensibilidade e produz o múltiplo da intuição. A partir deste múltiplo, o sujeito efetua uma síntese que tem um aspecto duplo. Mais exatamente, nós podemos atribuir essa síntese ao sujeito transcendental, ao sujeito abstrato, puro, que nada tem a ver com essas concepções empíricas de corpo, de certa qualidade, certo caráter, certa personalidade. Essa síntese ela tem um efeito duplo. Na intuição ela produz figuras, como aquela figura da árvore, a figura visível da árvore. No entendimento, ela se articula na forma de juízos. Um juízo, como aqui a árvore é verde, um juízo é uma síntese, uma junção de sujeito e predicado. Quer dizer, com isso o Kant explica o que é um juízo, em sentido lógico, e por que é que nós sempre pensamos na forma de juízo. Porque o juízo é a expressão imediata, direta do sintetizar que nós efetuamos em nosso conhecimento. Ainda tem uma terceira faculdade de nosso conhecer, da qual ainda não falamos até agora, e essa é a razão. A razão ela vai para além dos juízos que o entendimento forma, e a partir de juízos dados chega a novos conhecimentos, a novas conclusões. Isso a razão faz através da atividade de inferir, que é a atividade de fazer silogismos. Um exemplo seria: a árvore é verde. A árvore também pode ser não verde. Na Alemanha, no inverno, muitas árvores perdem suas folhas, então não são mais verdes. Mas essa árvore ela é verde. Essa é uma observação empírica. Agora, também sabemos que toda árvore verde faz fotossíntese, portanto, segue que essa árvore faz fotossíntese. As duas faculdades de entendimento e razão são faculdades de espontaneidade. Eles fazem algo a partir de si mesmo. O entendimento, ele formula juízos e com isso apresenta objetos em nosso pensar, e a razão, ela faz inferências. A intuição, ela é uma faculdade de pura receptividade. Ela recebe as afeições da coisa em si. Temos que lembrar que a consciência ela começa apenas a partir da síntese. Quer dizer, a consciência ela é representada aqui por essa caixa azul, e este é chamado o âmbito dos fenômenos. Fenômeno é aquilo que é dado em nossa consciência. Fora da nossa subjetividade, nós temos a área dos números. Este é o âmbito daquilo que apenas pode ser pensado, mas nunca pode ser conhecido. E neste campo dos números, nós temos até agora a coisa em si, da qual sabemos que ela existe, mas não podemos conhecer nada sobre ela, não podemos dizer o que ela é, como ela é.
O mesmo se aplica ao sujeito transcendental. O sujeito transcendental também é um conceito limite. Nós necessariamente pensamos ele como aquilo que efetua a síntese originária, mas também não podemos saber nada sobre ele. Não podemos atribuir nenhuma especificação a ele. Com isso, chegamos àquilo que o Kant chama de idealismo transcendental. Ele diz: chamo idealismo transcendental de todos os fenômenos a doutrina segundo a qual nós os consideramos, sem exceção, simples representações, não coisas em si. Então, idealismo transcendental é isso que nós discutimos. O objeto em nossa consciência, ele é apenas objeto de nossa consciência, ele é apenas fenômeno. Isso também no sentido que nada corresponde a este objeto no âmbito das coisas em si, que tenha a mesma forma que este objeto em nossa mente, que tenha as formas de espaço-tempo e das 4 categorias. Pelo outro lado, o Kant caracteriza sua filosofia como realismo empírico, porque estes fenômenos em nossa consciência, elas não são meros fantasmas, meras alucinações. Elas têm sim um fundamento na realidade, naquela realidade fora de nós, que é a realidade da coisa em si. Porque a coisa em si afeta a nossa sensibilidade e apenas a partir daí nós temos experiência. Vamos usar mais uma metáfora para explicar isso melhor, lembrando que metáforas sempre são algo limitado, nunca são completamente adequadas. Temos aqui o barco do sujeito e o solo firme da coisa em si. Quando nós fazemos uma experiência de algo, este barco está firmemente ancorado no solo da coisa em si. Contudo, a nossa consciência, ela só diz respeito àquilo que está em cima da água. Há uma parte do próprio sujeito que permanece embaixo da água. Isso é o múltiplo da intuição. Nossa consciência, ela começa com as figuras da intuição, e tem, além disso, conceitos, juízos e silogismos em nosso intelecto, no entendimento e na razão. E com isso podemos visualizar esses dois aspectos da filosofia kantiana, o idealismo e o realismo. Agora vamos falar sobre metafísica, sobre aquela temática que eu anunciei no começo. Vamos voltar a este esquema que fizemos: intuição, entendimento, razão. Em todas essas 3 faculdades de nosso conhecimento, nós encontramos elementos a prióricos. Na intuição, nós temos as formas da intuição, que são espaço e tempo. No entendimento, nós encontramos as categorias, os conceitos a prióricos, que são 4 vezes 3. Então, essas são formas transcendentais.
A razão, ela desenvolve concepções a prióricas que o Kant chama de ideias. A razão, ela pega os conceitos do entendimento e a partir daí desenvolve conceitos de algo incondicionado a partir desses conceitos. Por exemplo, ele pega a noção da necessidade, que é uma das categorias da modalidade, e a partir daí ela desenvolve a noção de um ente com necessidade absoluta incondicionada. Um ente que existe com necessidade absoluta. Isso seria Deus. Ainda não tem problema algum com isso. A razão ela é completamente livre a desenvolver tais concepções. Ela é livre e justificada em desenvolver ideias. Agora, a razão, ela se vê impulsionada ou tentada de desenvolver não apenas ideias, mas de atribuir realidade a essas ideias. E isso seria metafísica. Dizer que Deus, essa ideia que eu desenvolvi em minha razão, Deus existe. A alma existe e a alma é imortal. O cosmos como um todo, ele existe. Então, essas afirmações, essas seriam afirmações metafísicas e elas dizem respeito àquilo que é transcendente, não mais aquilo que é transcendental, que é condição da possibilidade do empírico, mas que transcende a experiência. E isso é problemático e nós vamos ver agora por quê. O Kant diz: pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Para nossos fins, nós podemos reformular um pouquinho: conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Isso a gente viu, né? Intuições sem conceitos são cegas, pura intuição sem síntese não representa nada para nós. Pelo outro lado, os puros conceitos do entendimento, quantidade, qualidade, relação e modalidade, não representam nada sem algum conteúdo da intuição. Por quê? Porque estes conceitos são meras regras para efetuar a síntese. E sem nenhum conteúdo, essas regras não têm aplicação, não têm função. Agora, vamos olhar para a experiência dessa árvore, por exemplo. Essa experiência, essa consciência empírica da árvore, ela é um composto destes dois elementos. Da intuição, com suas formas a prióricas, e da síntese com seus conceitos a prióricos. Além disso, a intuição ela contém um conteúdo empírico, e em virtude deste conteúdo, a experiência ela é empírica, ela pertence ao âmbito do empírico. Agora vamos olhar para a matemática. A matemática também faz uso das formas de espaço e de tempo. No caso do espaço, isso é óbvio, com relação à geometria. Agora, a aritmética, diz o Kant, ela só funciona na base da forma a priórica do tempo, que é a forma da sucessão, né? De que um vem depois do outro. Isso está acontecendo quando a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso é sucessão, e a noção da sucessão ela é tirada da forma a priórica do tempo.
Além disso, a matemática ela usa conceitos. O conceito do triângulo, o conceito de uma soma. Mas como a matemática ela usa apenas as formas aprióricas, seu conteúdo também é apriórico, né? Mas ela usa essas duas fontes, né? A intuição e o entendimento. Só que ela usa apenas as formas aprióricas dessas duas fontes. Mas com isso, ela contém um conhecimento válido que é apriórico. A metafísica do incondicionado, que é a metafísica tradicional, ela tira nada da intuição. Ela desenvolve conteúdos apenas a partir de conceitos, a partir dos conceitos puros do entendimento. Por isso, ela é apriórica, ela teria que ser apriórica. Ela seria um empreendimento da razão pura, da razão que nada usa fora de formas aprióricas, fora de conceitos. Contudo, a gente viu que conceitos sem intuições são vazios, não servem para nada, não têm aplicação, não têm a aplicação válida. E isso é o fim da metafísica. Não podemos usar essas ideias de Deus, alma e cosmo para um conhecimento válido. E isso é a crítica da razão pura. Isso é mostrar os limites do uso da razão. A razão ela não é apta para fazer metafísica, pelo menos não metafísica do incondicionado. E isso é o fim da metafísica. O próprio Kant formula: eis porque as categorias só servem para o conhecimento das coisas na medida em que estas são consideradas como objeto de uma experiência possível. Vamos fazer o teste. Temos as ciências empíricas, a matemática e a metafísica. Agora vamos perguntar: será que estes têm objetos de uma possível experiência? Nas ciências empíricas a questão é clara. Eles têm objetos empíricos, então objetos empíricos também são objetos de uma possível experiência. Na matemática nós temos objetos aprióricos, mas nós podemos encontrar esses objetos na experiência, na realidade empírica. Nós podemos usar a sentença de Pitágoras para calcular o tamanho de um teto que nós queremos construir. Então, objetos matemáticos são objetos de uma possível experiência. Mas na metafísica nós não temos experiência. Nós não podemos ver, ouvir, cheirar Deus, a alma ou também o cosmo como um todo. Nós também podemos explicar este fim da metafísica a partir da distinção entre sentenças analíticas e sentenças sintéticas. Isso é uma distinção que o Kant faz e que é importante para ele. Então, o que é uma sentença analítica, um juízo analítico? Um exemplo é o exemplo do próprio Kant: um solteiro não é casado. Aqui nós temos um sujeito gramatical e um predicado que é atribuído a esse sujeito. Só que, neste caso, o conceito do predicado já é contido no conceito do sujeito. Não ser casado faz parte da definição do conceito do solteiro. Portanto, essa sentença
ela só formula o que o conceito do solteiro já contém. Em virtude disso, essa sentença ela é a priórica. Por quê? Porque não preciso mais olhar para o mundo empírico, fazer uma experiência para saber que um solteiro não é casado. Só sabendo este conceito do solteiro, eu já sei isso. Portanto, tal sentença pode ter sim uma função quando, por exemplo, quero explicar para um estrangeiro que está aprendendo português o que significa essa palavra solteiro. Aí eu uso sentenças analíticas. Mas para chegar ao novo conhecimento, juízos analíticos não servem, porque esses juízos são tautológicos. Só explicitam o que a gente já sabe. No caso, a gente já sabe o que é um solteiro. Quer dizer, para fazer ciência, para chegar a novo conhecimento, nós precisamos de sentenças sintéticas, de juízos sintéticos. E isso acontece, por exemplo, neste caso aqui. A árvore é verde. Uma árvore não é necessariamente verde, ela pode perder suas folhas, como já disse, no inverno na Alemanha, por exemplo. Então nós temos um conceito, a árvore, e o predicado, ele é atribuído a esse sujeito gramatical, a partir de uma intuição, de uma experiência sensível. Em virtude disso, este juízo sintético ele é empírico. Agora, o que acontece no caso de uma sentença matemática? Aqui no triângulo, os ângulos somam 180 graus. Nós temos o conceito, mas o Kant explica, para chegar a este predicado, nós precisamos construir o triângulo no espaço. No espaço puro, nós não precisamos fazer uma experiência, não precisamos de um contato sensorial, mas precisamos sim da forma a priori do espaço enquanto intuição pura. E como intuição é diferente de intelecto, do âmbito do conceitual, nós temos também uma síntese aqui, e a partir dessa síntese nós temos um verdadeiro conhecimento que é novo, que é algo que vai para além do conhecimento do mero conceito do triângulo. Então, chegamos a um juízo sintético, a priori. Mas como que seria no caso da metafísica, no caso, por exemplo, do conceito de Deus? Nós temos um conceito de Deus, podemos formar juízos analíticos. Deus é perfeito. A perfeição ela já faz parte do conceito de Deus. Mas como é que podemos chegar a juízos sintéticos, a predicados novos a respeito de Deus? Para isso, a gente precisaria ou de uma experiência. Mas a gente não pode ver Deus, não pode cheirar Deus, não pode ouvir Deus com nossas orelhas. Então, o predicado não pode vir da experiência. Mas como que é com as formas puras, como na matemática? Para proceder como na matemática, a gente teria que construir o conceito de Deus no espaço puro, no tempo puro. Isso também é impossível, é absurdo. Por isso, não tem como a gente possa chegar a um predicado sintético na metafísica, com relação ao conhecimento de Deus, por exemplo, mas de forma igual com relação ao conhecimento da alma e do cosmos. Porque todos estes três nem podemos encontrar em nossa experiência, nem podemos construir no espaço, no tempo puro.
E com isso, outra vez, nós chegamos ao fim da metafísica. Kant foi celebrado, por isso ele tinha orgulho disso. Ele sabia, né, que ele estava apresentando alguma tese revolucionária, mas também foi reconhecido já nos seus próprios tempos como o grande destruidor da metafísica. Contudo, este título ele não é completamente adequado, porque depois de ter acabado com a metafísica tradicional do incondicionado, o Kant ele introduz duas novas metafísicas, que são metafísicas do condicionado, mas são sim teorias sintéticas a prióricas. Essas são a metafísica da natureza. Ela usa, além das categorias, de mais um conceito, para assim dizer, um conceito puro da possibilidade da experiência externa, que é a matéria. E a partir daí, chega aos primeiros princípios filosóficos da ciência natural, que são certas leis da natureza que são universais e necessárias. Além disso, o Kant propõe uma metafísica dos costumes, quer dizer, do agir humano, que faz uso do conceito do ente pensante, que apresenta, para assim dizer, a possibilidade pura da experiência interna. E essa metafísica dos costumes, ela desenvolve a filosofia moral, e ela nos fornece a lei moral, que também é universal e necessária. Só para dar alguns exemplos, para ter uma noção um pouquinho mais concreta daquilo que essas metafísicas fazem, a metafísica da natureza, ela propõe, por exemplo, a lei da conservação da massa, a lei da inércia e a lei de ação e reação. Tem outras leis também, mas essas talvez sejam as mais conhecidas, e o Kant acha que seja possível deduzir essas leis de forma a priórica numa metafísica da natureza. A metafísica dos costumes, ela contém a lei moral, que é uma única, e que é o famoso imperativo categórico, que reza: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Sobre isso eu falei numa outra introdução, numa introdução à fundamentação da moral em Kant. Vamos voltar a este nosso quadro geral: intuição, entendimento e razão. E vamos resumir. Nós encontramos formas a prióricas em todas essas três faculdades de nosso conhecimento: as formas da intuição, que são espaço e tempo; as categorias do entendimento, que são quantidade, qualidade, relação e modalidade. A partir dessas duas faculdades e suas formas a prióricas, nós conseguimos fazer matemática, mas também metafísica da natureza e metafísica dos costumes. Quando fazemos isso, nós estamos fazendo um uso puro dessas formas a prióricas, dessas faculdades de nosso conhecimento. A razão, ela desenvolve as ideias a prióricas de Deus, da alma e do cosmos como um todo. O uso puro dessas formas a prióricas seria a metafísica do incondicionado. Mas essa é inviável. Essa não leva a um conhecimento válido. A essas faculdades do conhecimento que nós distinguimos correspondem às partes principais da crítica da razão pura. A intuição corresponde à estética transcendental,
A outra grande parte da crítica da razão pura é a lógica transcendental, e essa se subdivide em analítica transcendental e dialética transcendental. A primeira diz respeito ao entendimento, a segunda diz respeito à razão e suas tentativas de chegar a um conhecimento metafísico. Contudo, a razão ela ainda tem uma outra função, uma outra possibilidade de aplicação, e nessa ela é completamente justificada. Ela pode fazer justamente crítica da razão pura, quer dizer, ela pode fazer uma investigação sobre si mesma. E isso naturalmente, é completamente justificado, é completamente válido. Vamos voltar mais uma vez ao nosso quadro de números e fenômenos. No campo dos fenômenos não mudou nada, porque as ideias da razão nunca são fenômenos, nunca nos levam a um conhecimento fenomenal, válido em nossa consciência. Mas no campo dos números, nós temos algumas novas entradas. Além da coisa em si e do sujeito transcendental, nós temos agora Deus, a alma e o cosmos. Estes são números, coisas do mero pensar, coisas sobre as quais não podemos conhecer nada. Mas isso quer dizer, nós não podemos saber se Deus existe ou não. Mas também não podemos saber se ele não existe. Quer dizer, essa questão ela fica em aberto. A razão não pode decidir sobre isso. Ela não pode decidir se Deus existe, mas também não pode decidir que Deus não existe. O mesmo vale para a alma e sua imortalidade e sobre as características do cosmos como um todo. Especificamente, isso vale com relação à questão da liberdade. Neste contexto, a questão da liberdade é a questão se no cosmos tudo acontece por necessidade natural, conforme a lei de causa e efeito, ou se existe também no cosmos uma causa que, por sua vez, não é efeito de uma outra causa. Isso seria a liberdade. Uma causa que, para assim dizer, começa a partir de si mesmo, uma causa originária que não é coagida, que não é causada por sua vez. Então, a concepção da liberdade, ela também faz parte da metafísica. E também é mais uma dessas coisas sobre as quais a filosofia teórica não pode dizer nada. Contudo, a liberdade, ela tem uma importância fundamental no campo da filosofia prática. Porque moral só é possível quando a liberdade tem realidade. Então, essas ideias da razão, elas não são supérfluas sem sentido algum, elas têm uma importância enorme para a filosofia prática. Em primeiro lugar, a liberdade, mas depois os conceitos de Deus e de alma também ganham uma importância na filosofia prática, porque são postulados da razão prática pura. A razão prática, ela exige que Deus exista, que a alma seja imortal. Ela não pode conhecer isso, mas ela faz esses postulados. Vamos resumir nossa introdução com as palavras do próprio Kant. Destarte, todo conhecimento humano começa com intuições, de lá procede para conceitos e termina com ideias. Embora ele tenha fontes de conhecimento a priori, com vista a todos estes três elementos. Conhecimento que, à primeira vista, parece desdenhar os limites de toda a experiência,
A crítica cabal convence que toda razão em seu uso especulativo com estes elementos nunca pode ir além do campo de uma experiência possível.